Vamos voltar no tempo hoje, mas muito tempo mesmo, 200 milhões de anos atrás, para ser mais exato. A nossa história é sobre um dos avanços mais impressionantes da inteligência. E ele não aconteceu em um laboratório, não. Aconteceu dentro do cérebro de uma criaturinha minúscula que só estava tentando sobreviver num mundo de gigantes. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Tenta imaginar a Era Mesozoica. O planeta, basicamente, pertencia aos dinossauros. Era um ambiente, nossa, brutal, super imprevisível e dominado por predadores enormes. E bem no meio disso tudo, vivendo ali pelas sombras, estava esse carinha aqui, um dos nossos primeiríssimos ancestrais mamíferos. E aqui está a grande pergunta que guia toda a nossa análise. Pensem bem, num mundo tão hostil, como é que pode um ser tão vulnerável não só ter sobrevivido, mas ter prosperado, a ponto de milhões de anos depois, os descendentes dele herdarem o planeta? Para a gente conseguir entender a genialidade da solução que a evolução encontrou, primeiro a gente precisa ter a dimensão exata do problema. A vida para esses primeiros mamíferos era, sem exagero, uma luta desesperada e constante pela sobrevivência. Olha, o que é realmente impressionante aqui é a escala de tempo. Os dinossauros não dominaram por 1000 anos, nem por 1 milhão de anos. Foram mais de 150 milhões de anos. É um tempo que a gente mal consegue conceber. E durante toda essa eternidade, os mamíferos eram, sabe, coadjuvantes noturnos, vivendo nas brechas que sobravam nesse mundo. E aqui está o grande enigma. Eles não tinham a menor chance de competir na força bruta. Também não conseguiam correr mais rápido que a maioria dos predadores. Então, o pulo do gato, a chave para a sobrevivência deles, não estava nos músculos nem na velocidade. Estava em algo totalmente novo. Então, onde estava essa vantagem toda? A resposta não era algo que se podia ver. Era uma revolução silenciosa acontecendo dentro do crânio deles. Uma verdadeira arma secreta. E essa arma era o neocórtex. A melhor forma de pensar nele é como se fosse uma atualização de hardware para o cérebro, sabe? Uma camada novinha de tecido neural que, conforme foi se desenvolvendo, desbloqueou uma capacidade que mudaria as regras do jogo da evolução para sempre. E que capacidade era essa, afinal? Foi um superpoder que hoje a gente usa a todo momento, quase sem notar, mas que naquela época era uma coisa, nossa, absolutamente revolucionária. O poder de simular a realidade dentro da própria mente. Este slide mostra a diferença de uma forma brilhante. Antes, para saber se um rio era perigoso, um animal tinha que, entrar nele. O aprendizado era direto, mas podia ser fatal. Com o neocórtex, os mamíferos podiam testar vários cenários na cabeça, prever os perigos, escolher o caminho mais seguro, tudo isso sem dar um único passo de verdade. E essa frase resume tudo. Pensa só no poder disso. Aprender com as consequências de ações que nunca aconteceram de fato. Essa é a essência da simulação. Essa habilidade incrível de aprender com a experiência de um eu que só existiu na imaginação. Mas esse poder de imaginar não era só um truque mental, não. Ele trouxe um kit de ferramentas cognitivas inteiramente novo, com aplicações práticas que todos os dias significavam a diferença entre viver e morrer. Então, o ponto central é este aqui. Primeiro, eles podiam planejar simulando o que ia acontecer. Segundo, isso é simplesmente fascinante. Eles começaram a entender causa e efeito por meio do pensamento contrafactual, imaginando o que teria acontecido se. E terceiro, desenvolveram a memória episódica, que é a capacidade de reviver mentalmente eventos do passado para aprender com eles. E este exemplo do raio deixa o pensamento contrafactual super claro. É a diferença entre correlação e causalidade. Não se trata só de saber que o fogo veio depois do raio. A sacada é ser capaz de simular um mundo alternativo, um mundo sem o raio, para ter certeza de que ele foi a causa. É uma forma de raciocínio incrivelmente sofisticada. E o mais incrível é que essa inovação de 200 milhões de anos não é só uma curiosidade da biologia, não. Ela é a base, o alicerce fundamental da nossa própria inteligência, aqui e agora. Esse é o legado do neocórtex, a capacidade de criar um modelo mental do mundo, de planejar o futuro, de entender causa e efeito, de aprender com memórias específicas. Basicamente, tudo que hoje a gente chama de pensamento complexo tem suas raízes fincadas aqui. E é aqui que tudo se conecta. Esse mecanismo ancestral não está adormecido. Ele está funcionando no nosso cérebro neste exato momento.
Quando a gente planeja o que vai fazer no fim de semana, quando repassa uma entrevista na cabeça, ou quando fica pensando, e se eu tivesse agido diferente, estamos usando exatamente o mesmo kit de ferramentas neural que permitiu aos nossos pequenos ancestrais sobreviverem na era dos dinossauros. A simulação interna, a nossa imaginação, foi o que nos deu uma vantagem evolutiva decisiva. Ela nos permitiu superar a força bruta e, com o tempo, herdar o planeta. E isso nos leva a uma última questão para a gente refletir. Se a imaginação foi a nossa primeira grande arma secreta, qual será a próxima?